1,5 minutos para cada pergunta, tá bom? 2 minutos? Não, se eu digo 2 minutos, perde 3, por isso que eu botei 1 minuto e meio. 2 minutos então para cada pergunta. Meio minuto para a resposta. Não, aí a resposta é dele. Faz isso de uma vez, não. Não, a resposta é dele. A resposta é dele. Deixa eu botar aqui 2 minutos. Quem deseja perguntar? Paulo Matsushita. Deixa eu pegar logo todo mundo, que aí a gente também limita, os outros vão vendo as perguntas e vão se empolgando. A gente pega logo. Só para isso. Paulo Matsushita. Paulo, em primeiro. Quem mais? Colega? Outro Paulo. Roberto. Paulo Gomes. Quem mais? Marcelo. Esse é errado. Mais quem? Agora você se inscreveu. Mais quem? Agora. Mais ninguém? Você estou ensinando as coisas que eu uso mais próximo. Estou ensinando as como 1, 2, 3. Quem? Walter? Walter. 2 minutos. Mais alguém? Mais alguém? Então, muito legal. Quer dizer que eu não estou sendo justo. Os 2 Paulo, Roberto, Paulo Torres, Adriano, Marcelo, João e Walter. Mais ninguém. Eu posso fazer a pergunta em 2 minutos. Vou encerrar as inscrições. Tira o meu nome. Não, vamos manter, Walter. 2 minutos para pergunta. Então vão ser 7 perguntas, todo mundo vai perguntar em bloco, né? Aí no final os palestrantes. Eu acho que em função do impacto que nós tivemos pelo painel, né? E principalmente ficou bastante fixado que é a questão da alternativa, né? Qual é a alternativa e onde está a alternativa, a necessidade de toda o combate nas organizações que eles estão, né? Nós temos uma tarefa, né? Que é a questão da justiça tributária e da justiça fiscal, né? Nós, pelo sindicato, podemos contribuir, devemos contribuir nesse debate para a construção dessa alternativa, né? Porque eu tenho dito ali, né, que a questão tributária esteve no nascedor das mais importantes revoluções, né? Desde a Revolução Francesa, a revolta do Charles nos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira, e a questão tributária que teve em jogo. E hoje essa questão não está dada para o campo popular, né? Ela não é um grande debate, né? Eu acho que nós temos essa tarefa de colocar esse grande debate. Assim como a dívida está insinuada aí, a esquerda fala desse esforço de colocar essa questão, mas ela é uma questão fiscal. Nós temos que atrelar essa discussão da dívida à questão da origem dos recursos, né? E nesse sentido, o Dão acabou não falando sobre esse assunto. Eu acho que agora é a oportunidade. O Dão é presidente do Instituto de Justiça Fiscal, uma iniciativa muito importante dos companheiros lá do Sul, né? Eu gostaria que ele falasse a respeito do Instituto de Justiça Fiscal, no que o Instituto de Justiça Fiscal contribui para isso, e para o Edmilson, sob o ponto de vista dos partidos, como colocar esse tema na agenda política do país. Concluir 2 minutos, outro Paulo. Bem, eu sou Paulo Bufo, presidente estadual do PSOL. Quero aqui aproveitar e justificar a ausência aqui do deputado Valente, que ele está com outro compromisso sério hoje, também não pôde estar. Agradecer o convite para nós todos aqui e aproveitar e dizer o seguinte: é verdade que aqui, pela orientação da mesa,
necessariamente dirige a pergunta a essa mesa, mas essa provoca aquela mesa. E eu acho que pelas justificativas e pela disposição de debater aqui 1992 aqui, que foram apresentadas pela mesa, num contexto em que o Brasil está lá no Haiti testando quase 200 tecnologias de contenção social, num contexto em que os nossos batalhões de infantaria blindada foram transformados em batalhão de infantaria leve para contenção social, conforme está no decreto do Lula, em que Dilma vira as costas para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e coloca aqui uma comissão da não verdade. Nós não temos dúvida aqui que aquele tensionamento dos próximos passos a quem eles pretendem tensionar. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta a essa mesa. Essa política tributária construída por essa categoria, a defesa de uma política tributária justa, não tem que ganhar esse debate que o Postman colocou aqui, da disputa estratégica das próximas eleições, já que elas estão na cidade, ou seja, essa contribuição não precisa se estender aos municípios, e eu acho que tem aqui um representante, inclusive dos auditores aqui, do município, para que possam contribuir. E segunda, para finalizar, o Sindifisco não precisa incorporar o debate nacional de construção de novos instrumentos sindicais, de novas centrais, como a Intersindical e a Conlutas vem fazendo aqui no país. Concluiu o Pingado, cuidando nos próximos 2 minutos. Roberto. Professor Edmilson, primeiro eu vou fazer aqui uma pergunta para o Dom Real e depois para os dois. A primeira pergunta, ela vai em que sentido? O Dom Real falou da questão de é o Estado ou o setor privado que vai tentar resolver o problema da crise. Aqui, eu gostaria de perguntar ao Dom Real se ele concorda que o tamanho do Estado brasileiro, principalmente nesses últimos anos, a imensidão de privatização, permissão, concessão, ela fez com que o Estado perdesse o controle total, quase que total, do que a justiça chegasse até os mais necessitados. Eu vou citar um exemplo rápido, a questão da privatização da ferrovia. Foram 40 quilômetros dados em privatização, simplesmente a empresa que obteve essa concessão, ela descartou 24 quilômetros e apenas ficou com 16 quilômetros. Ou seja, essas regiões ficaram acéfalas do desenvolvimento econômico, social e etc. Isso fez com que o Ministério Público Federal, se eu não me engano, lá no Sul, se eu me lembro, eu li essa matéria, entrou questionando o Estado em a forma que foi debilitado, foi contra as próprias resoluções ou itens do contrato. Então essa é uma pergunta que fica aí. E agora, para concluir a questão desses chavões que existe hoje no Brasil. Como nós iremos tributar o juros do capital próprio e os dividendos se grande chavão instituído dentro da sociedade, se tributar os juros e os dividendos, nós vamos perder investimentos externos, não vai gerar emprego, não vai gerar progresso e outras coisas aí. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. O tempo, autores. Eu faço. Adriano. Já está contando tempo. Começando agora. 2 minutos. Botaram o microfone da Adriana aí.
Adriano Correia do Espírito Santo. Rodão, você levantou uma questão que eu parei para pensar, um aspecto da perenidade do Estado. E me fez refletir que, na verdade, o Estado é contemporâneo do capitalismo. Acho que eles praticamente nasceram juntos. E a questão que coloca se o Estado não existe para preservar o sistema capitalista. Se a gente pensar numa perspectiva histórica, estamos falando aí de 500 anos da existência dos Estados nacionais e cerca de 500 anos do capitalismo. E como é que ficaria isso daqui para frente, se é possível imaginar uma sociedade com Estado, mas sem capitalismo? E a questão aí para o Edmilson, eu pedi certa licença aí ao seminário, aproveitar que tem companheiros de partido, sou do pessoal lá do Espírito Santo, e... Não é nosso, hã? Isso. E estamos lá desde o início da Constituição, a reforma da Previdência, que foi muito emblemática, e nos fez rachar aí com o histórico de uma luta junto ao PT, fomos construir o partido. Recebemos os companheiros da PS lá na filiação democrática em 2005, enfim, todo aquele debate, mas no último congresso houve uma discussão muito grande na política de alianças e tal, o Paulo já colocou, e recentemente surgiu aqui a questão aqui já aproveitando ser do Pará, surgiu uma discussão interna nossa lá, do Amapá, que é vizinho seu, que o nosso senador Rodolfo Rodrigues estava avaliando a possibilidade aí de fazer aliança aí com partidos, inclusive o PSDB. Eu queria saber o que tem de veracidade nessa história, se você tem mais informações, e para o grupo perguntar aqui qual é o nosso candidato. Será o Ivan Valente, o Gianaz? Quando é que sairá essa decisão? Porque Tiririca está se movimentando, Haddad, etc. E a gente precisa construir uma alternativa de ganhar a esquerda. Ceará, depois do João Luiz Piauí, o Walter, antes da pergunta, uma informação preciosa. O Tiririca votou contra o PL. Eu estive lá. Que sobrar do meu tempo eu vou deixar aqui para o nosso companheiro Walter, mas eu hoje vim com espírito provocador. Uma das provocações que eu ia fazer é exatamente essa questão das alianças aí, que o Adriano já falou. Eu gostaria, se o PSOL se apresenta como essa alternativa, como é que explica essa, pelo menos cogitar a aliança do PSDB. Agora, para o Dão, quero dizer que eu não sou pessimista, eu tenho esperança. Agora, quando você fala de ter que libertar o Estado do capital, eu gostaria que, se possível, você comentasse primeiro a nomeação do Jorge Gerdau, que é lá do seu estado, nomeado aí pela presidente Dilma para definir ou para dar eficiência e eficácia ao Estado. E em segundo lugar, eu também gostaria que você comentasse, porque também você falou da questão do serviço público, que tem um papel importante. Como é que você vê a questão do secretário da Receita, do atual secretário, ter criado aquela comissão lá dentro da Subsecretaria de Tributação, aonde foi lá um representante das maiores empresas do Brasil, que é ex-colega nosso, que pediu exoneração, passou para o outro lado do balcão, um pouco antes estava até cotado para ser secretário e de repente aparece lá para tratar de mudanças na legislação, e mudanças essas que favorecem
a essas empresas que hoje ele representa. Obrigado, Marcelo.